meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim te passar como é que foi essa rodada 16 da Série C. E ela mexeu com a tabela, a gente já tem aí o primeiro time classificado para o quadrangular da Série C, fora as confusões que a gente teve aí nos jogos. Então vamos para o primeiro jogo, que foi aí muito confuso, viu? Teve aí a vitória do São José, que encarou o Botafogo de São Paulo lá no Francisco Noveleto. E esse jogo deu o que falar. Isso porque o São José, ele garantiu a vitória aí por 2-1 em cima do Botafogo de São Paulo. Inclusive, ele foi o time que abriu ali o placar já no primeiro tempo e em seguida o Botafogo foi e empatou a partida. Mas aí é que entra a confusão, porque no segundo tempo, em um lance ali meio confuso, que ficou assim, sabe, decidindo o que é que vão fazer, deu origem ali a um gol. Só que aí é que tá, ficaram na dúvida se o gol valeu ou não. E na Série C a gente não tem o VAR, né, que poderia ter ajudado a solucionar esse mistério. A questão é que a partida ficou parada aí por um bom tempo, até que o juiz decidiu validar o gol. Porém, o time do Botafogo reclamou bastante, acham que foram ali, né, roubados e tal. E é aquela coisa, né, gente? Fica aí o mistério. Se você viu o gol, eu quero que você comente aqui embaixo se realmente você acha que foi um impedimento ou não. Lembrando que o VAR, ele só vai ser usado agora no quadrangular. Durante, né, essa primeira fase, não temos o uso de VAR na Série C. Já o segundo jogo, gente, eu acho que deu super o que falar, porque foi entre o Atlético Cearense e o Manaus, lá no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. E pasmem, muita gente aí confiou no Manaus, eu confesso que eu também confiei nele. Mas aí o Atlético Cearense, que inclusive 15 dias antes tinha feito a mesma coisa com o Remo, foi lá e ganhou por 3-1. A gente sabe que o Manaus já não tava lá essas coisas, né? E aí vai aquele negócio de sai técnico, volta técnico, sai e volta. Acabou, né, que perdeu novamente e dessa vez diminuiu ainda mais as chances dele de entrar ali na zona de classificação. Inclusive, gente, com a pontuação que o Manaus tem, que a gente vai olhar daqui a pouquinho na tabela de classificação, ele precisa rezar muito, né, para o Brasil de Pelotas e os outros times que estão lá embaixo no Z4 não ganharem mais nenhum jogo nas próximas rodadas, porque se eles ganharem, inclusive até se o Brasil de Pelotas ganhar os próximos jogos e o Manaus perder todos os jogos, ele pode sim ser rebaixado, gente, a Série D. Vocês acreditam nisso? Então, se você é torcedor do Manaus, é melhor, assim, sabe, começar a rezar bastante, a cobrar muito seu time, porque a situação não tá fácil. E o Atlético Cearense começou ali ainda no primeiro tempo fazendo um gol e permaneceu assim por um bom tempo, até que quando chegou no final ali, já na casa ali dos 40 minutos, 42, foi que o Manaus foi lá e empatou o jogo. Só que aí nos acréscimos o Cearense não gostou da ideia, foi lá e fez outro gol, fazendo 2-1 em cima do Manaus. E aos 20 do segundo tempo, ele foi lá e carimbou sua vitória no 3-1. E aí, você ficou feliz com esse resultado aí do Atlético Cearense? Ele que é um dos times que estava ali cotado já como rebaixado, né? Chegou a ficar na 20ª posição. Mas agora, gente, se ele ganhou esse jogo e ganhar os próximos, ele pode sim se manter na Série C. E o outro jogo muito bom que a gente teve foi entre o ABC e o Floresta. E a equipe ali de Natal conseguiu ganhar por 2-0 em sua casa no Frasqueirão, com um gol no primeiro tempo e o outro no segundo tempo. Mas vale lembrar que o ABC praticamente ele já tá no quadrangular ali, né, gente, com essa vitória. Só que ele realmente precisa só de mais uma vitória, assim, mais 3 pontinhos, aí a gente já considera ele dentro do quadrangular. Já o Altos foi outro time que conseguiu ganhar em casa, lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Ele fez 1-0 no Campinense. E esse gol só foi sair no segundo tempo. E apesar do Campinense tentar bastante, ele não conseguiu ali marcar gols, ficou só realmente batendo na trave. Mas o Altos conseguiu fazer um gol e carimbar ali mais 3 pontinhos para ele, ficando mais próximo de entrar ali na zona de classificação. Eu acho muito difícil o Altos conseguir, porém é aquela coisa, né, gente? Daqui até o final a gente ainda tem mais 3 rodadas. E muita coisa pode acontecer. E 2 jogos, gente, ficaram aí no 0-0, que foi entre o Ferroviário e o Vitória. Jogo que, assim, gente, sinceramente, foi muito fraquinho, né? A gente esperava até uma vitória aí do Vitória, né? Mas não foi o que aconteceu, ficaram aí zerados no empate. E o outro jogo que também ficou no empate, no 0-0, foi o jogo que eu imaginava, gente, que ia ser o jogão aí dessa rodada, que foi entre o Botafogo da Paraíba e o Remo, lá no Almeidão. E esse jogo foi muito calmo, muito tranquilo, deu um soninho ali, né, gente? E ficou no 0-0. Já o último jogo aí do domingo foi entre o Brasil de Pelotas e a Aparecidense, lá no Bento Freitas. E deu também muito o que falar esse jogo, porque teve muita confusão. Vale lembrar que a Aparecidense saiu com a vitória no 2-1 em cima do Brasil de Pelotas, mas os torcedores, a comissão técnica, ninguém saiu feliz, quiseram partir para a briga e foi muito tenso. A Aparecidense foi quem conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Depois o Brasil de Pelotas fez aí um gol, só que lá no segundo tempo, aí eles empataram. Só que quando estava se aproximando ali da casa dos
nos 40 minutos, a Aparecidense foi lá, aproveitou a sua chance e marcou o gol da sua vitória, carimbando aí a sua entrada, né, na zona de classificação para o quadrangular da Série C. E eu estou super confiante na Aparecidense, acho que se ela jogar também muito bem o próximo jogo, que vai ser em casa, ela vai se dar muito bem, acho que ela pode sim conseguir se classificar para a próxima fase. Já o Brasil de Pelotas é o time que está praticamente, gente, na Série D em 2023. Porém, é aquilo que eu falei para vocês antes, né, ele ainda tem chance, tá, de sair desse Z4, porque as pontuações estão muito próximas, mas ele precisa ali, né, ganhar as próximas partidas e torcer também para que seus amigos ali próximos, né, eles comecem a perder também, e só ele saia com a vitória. Então, assim, é bem difícil, né, gente, mas quem sabe, né. E aí, gente, na segunda-feira a gente teve mais 3 jogos dessa rodada 16. O primeiro jogo foi entre o Paysandu e o Figueirense. E esse jogo, acho que muita gente acreditou que o Papão, né, ele ia conseguir lá na Curuzu sair com a vitória em cima do Figueira, mas não foi o que aconteceu. Saíram no empate no 1-1. O Papão, que inclusive abriu o placar, saiu ali, sabe, por alguns minutinhos como vitorioso da partida, porém não deu em nada, gente, porque o Figueirense foi lá e empatou aos 26 minutos do segundo tempo. E apesar de ambos terem tido boas chances, não souberam aproveitar e ficaram no empate mesmo. Só que essas duas equipes estão muito bem e, assim, esse empate ele ajudou, né, ambas ali. Mais uma vitória cairia muito bem, principalmente para o Paysandu, que se ele tivesse ganhado esse jogo, já era o segundo time aí classificado para o quadrangular. Mas com a pontuação que ele tem, eu já acredito, né, que ele já está na próxima fase. E o segundo jogo aí da segunda-feira foi entre o Mirassol e o Confiança. E o Mirassol, que jogou em casa, foi super bem, marcou 3-1 em cima do Confiança e carimbou sua ida, né, para a próxima fase. E eu, sinceramente, já acredito, tá? Eu já vejo ele ali na Série B, gente, em 2023. E você consegue imaginar o Mirassol na Série B em 2023? Ou acha que ele não consegue passar dos outros times no quadrangular? Lembrando, tá, que o quadrangular da Série C vai ser o seguinte, teremos 2 grupos e passarão para a Série B os 2 primeiros aí de cada grupo. E esses grupos são formados de acordo com a posição que esses times ficam ali dentro do G8. O primeiro grupo ele é formado pelo primeiro colocado, o quarto, o quinto e o oitavo. Já no segundo grupo fica o segundo colocado, o terceiro, o sexto e o sétimo. E o último jogo da noite da segunda-feira ficou entre o Volta Redonda e o Ipiranga de Erechim, gente. E o Ipiranga foi super mal, perdeu o jogo para o Volta Redonda por 2-1. Inclusive o Volta Redonda chegou a fazer 2-0, mas aí no finalzinho do segundo tempo, nos acréscimos, o Ipiranga foi lá e conseguiu fazer um gol. Porém, já não adiantava mais, e ele saiu ali com a derrota e também deixando mais longe, né, o sonho de passar para a próxima fase. Ele que inclusive foi um dos times que no ano passado ficou ali no quadrangular e também não conseguiu passar. Dessa vez parece que nem para o quadrangular ele vai, gente. E o Volta Redonda, com essa vitória, né, que foi a sua terceira vitória seguida, ele não apenas entrou no G8, ele entrou ali no G4, gente, está na 4ª posição. E agora vamos para a tabela de classificação atualizada da Série C. O primeiro colocado, acho que não é surpresa nenhuma, é o Mirassol, com 32 pontos. E lembrando que ele e o Botafogo da Paraíba têm um jogo a menos, certo? Que vai ser lá no dia 3 de agosto. Mas o time está super bem, tem aí 10 vitórias, gente, em 15 jogos. Já na segunda posição a gente tem o Paysandu com 27 pontos. O ABC vem logo abaixo na terceira posição com também, né, 27 pontos. O Volta Redonda vem na 4ª posição com 26. E assim como ele, o Botafogo da Paraíba, que vem na 5ª posição, também tem 26 pontos. E o Figueirense na 6ª posição com 26 pontos também. E na 7ª posição a gente tem a Aparecidense de Goiás com 25 pontos. Na 8ª, fechando aí o G8, né, os times classificados para a próxima fase, se acabasse hoje, né, tem o Botafogo de São Paulo com 23 pontos. Na 9ª posição, com também 23 pontos, temos o São José do Rio Grande do Sul. Na 10ª vem o Remo com 22 pontos. Na 11ª posição tem o Vitória com 22 pontos. Na 12ª posição a gente tem o Altos do Piauí com 21 pontos. Na 13ª a gente tem o Manaus com 21 pontos. Na 14ª posição a gente tem o Ipiranga de Erechim com 19 pontos. Na 15ª vem o Confiança de Sergipe com 17 pontos. Na 16ª posição vem o Ferroviário com 16 pontos. E agora entrando aí no Z4, a gente tem os times que seriam rebaixados, né, se encerrasse hoje a Série C. Na 17ª posição teríamos o Floresta com 16 pontos. Na 18ª teríamos o Atlético Cearense com 16 pontos. Em 19º lugar teríamos o Campinense da Paraíba com 15 pontos. E na 20ª posição temos o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul com 14 pontos.
Agora eu vou te passar como é que ficariam os grupos, tá? Para a próxima fase, se fosse tudo definido hoje. O primeiro grupo, vou chamar de grupo B, ele seria definido pelo Mirassol, pelo Volta Redonda, pelo Botafogo da Paraíba e o Botafogo de São Paulo. Ambos que estão ali na primeira, na quarta, na quinta e na oitava posição. Já o grupo C, ele seria formado pelos times que estão na segunda, na terceira, na sexta e na sétima posição, que são o Paysandu, o ABC, o Figueirense e a Aparecidense. E aí, meu craque, você acha que algum desses times vai sair da zona de classificação? Ou será que esses times é que a gente realmente vai ver ali, né, na próxima fase? Talvez alguns mudem ali a posição, né, porque como a gente ainda tem praticamente 3 rodadas pela frente, sendo o Botafogo da Paraíba e o Mirassol com uma rodada a mais, né, ou seja, tem 4 rodadas, e você fica super informado aqui no canal. Então, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like se você gostou do vídeo e comentar aqui embaixo para quem vai a sua torcida na Série C. E eu te vejo aí no próximo vídeo da Série C com os jogos aí da rodada 17. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!